E nós hoje falamos então aqui de algumas perspectivas que possamos ter para este ano. É sempre um tema muito difícil de abordar, principalmente porque ninguém tem uma bola de cristal. Portanto, é impossível dizer que ativo X ou ativo Y vai subir ou descer. É impossível fazê-lo. E muitas vezes aquilo que pensamos que hoje é uma realidade, daqui a 2 ou 3 meses deixa de ser. Portanto, é sempre um tema muito difícil de abordar, acaba sempre por ir mais pela lógica do juízo de valor e não tanto pelo juízo de facto. Portanto, eu vou tentar ser aqui o mais factual possível, tendo em conta aquilo que é a atual situação neste momento, tanto macroeconómica como técnica, portanto, olhando para aquilo que são os gráficos. É importante aqui dizer que há muitas coisas que podem gerar aqui muita alteração nos mercados. E se o ano de 2016 foi o ano em que reinou a política monetária, eu acho que 2017 acabará por ser um ano mais focado nos eventos políticos. Portanto, não nos podemos esquecer que 2017 começa com uma, uma turbulência muito grande, por causa de Donald Trump, como é natural. Aliás, não se fala de outra coisa, o que é normalíssimo. E, e depois não nos podemos esquecer que entramos também em 2017 com a questão do Brexit por ser resolvida. E pior do que isso, é que vamos ter eleições nos dois países com maior tomada de decisão na União Europeia, que é as eleições em França, portanto, em junho, e as eleições na Alemanha em setembro. E, portanto, há de haver aqui alguma turbulência que, normalmente, tendo em conta aquilo que é a história passada, este tipo de turbulências políticas leva-nos a que haja menos apetite pelo risco e, portanto, traga-nos alguma apetência para maiores correções no mercado. E não nos podemos também esquecer que estamos numa altura em que os mercados americanos estão todos a bater máximos históricos. E, portanto, estes máximos históricos a adicionar a esta possível turbulência dos mercados, é normal que nos traga, na primeira metade do ano, algumas correções. E, aliás, quem esteve atento hoje aos mercados viu precisamente que a primeira vez desde que Trump é presidente dos Estados Unidos, desde que houve aqui alguma medida muito menos consensual, foi o caso agora da lei da imigração, gerou-se logo aqui uma aversão pelo risco brutal. Portanto, dá para ver precisamente aquilo que foi a queda hoje dos índices norte-americanos. É verdade que já subiram, também muito por culpa, ou no caso não é por culpa, mas por graça da Apple, que apresentou resultados que foram extremamente positivos. Mas se não fosse isso, acabávamos por ver os mercados americanos a perderem praticamente tudo aquilo que tinham ganho na excitação da semana anterior. E portanto, eu acredito que esta primeira semana, esta primeira semana não, este primeiro semestre de 2017 vai ser muito isto, vai ser o tentar perceber se realmente o Trump consegue ir ao encontro daquilo que foi a expectativa que já gerou, porque se formos a ver, os mercados dispararam quase 15% desde que ele foi eleito, de novembro até aos máximos da semana passada. E, portanto, houve aqui uma expectativa desmesurada, se calhar desmesurada, face àquilo que é a realidade. E, portanto, eu creio que tenha havido um pouco aquilo que é o buy the rumor, sell the news. E, portanto, todos estes eventos políticos acabaram por nos trazer muita volatilidade. Basta que agora Trump faça qualquer medida um pouco mais radical, um pouco mais fora daquilo que era a esfera consensual da natureza política dos Estados Unidos para, obviamente, gerar logo uma queda mais agressiva ou ser ainda mais agressivo com esta questão agora da imigração para os mercados voltarem a cair. E, portanto, vamos estar constantemente nesta circunstância, vamos estar constantemente neste, neste vai não vai entre aquilo que é o politicamente correto ou não de Trump e, como é óbvio, os mercados vão estar extremamente voláteis em relação a isso. Portanto, eu creio que iremos ter outra vez, como já não tínhamos há algum tempo, o
binómio aversão pelo risco, apetite pelo risco nos mercados, em que ora vamos estar numa situação de aversão, ora vamos estar numa situação de apetite. Portanto, isto obviamente em relação aos índices, depois em relação ao Forex iremos ter muito para falar. Aliás, eu queria precisamente dividir os temas de hoje por estes três pilares. Portanto, falarmos inicialmente no mercado cambial, depois nos índices e depois nas matérias-primas. Como é óbvio, no mercado cambial temos sempre que dividir as coisas entre os vários pares cambiais. Olhando para aquilo que é o dólar, eu acho que o dia de hoje já foi notório, e eu posso-vos mostrar aqui o gráfico do euro-dólar para percebermos que acabámos por ter... já agora esta é a nova plataforma, portanto podem também já negociar com ela, a X-Station 5. Aquilo que tivemos hoje no dólar, portanto, toda esta desvalorização que tivemos no dólar é já realmente a mostrar aquilo que pode ser o impacto desta eleição de Donald Trump. Portanto, se nós assistimos no passado o dólar a valorizar bastante com a expectativa de aumento de taxa de juros, que já aconteceu e provavelmente vão continuar a existir, talvez 3. Amanhã, aliás, vamos ter decisão de taxa de juros. Em princípio, não é amanhã que haverá a subida, mas é algo já expectável que possamos ter realmente estes 3 aumentos de taxa de juros. Mas, por outro lado, temos Donald Trump a querer exponenciar as exportações nos Estados Unidos. Ora, se ele não quer importar, se ele quer produzir internamente para consumo interno e para exportação, não é muito positivo que haja um dólar forte. Portanto, ele deveria até defender um país com uma moeda um pouco mais fraca para, obviamente, exponenciar as exportações para outros países. No entanto, com todas estas alterações em termos dos acordos de comércio entre as várias organizações de comércio mundiais, obviamente que se calhar perde aqui algum interesse nesta questão da exportação e queira realmente ter aqui uma política muito mais protecionista. Portanto, se por um lado temos um dólar a ter de valorizar, por outro lado temos se calhar uma necessidade de ter um dólar também fraco. E esta vai ser vai ser uma tendência que vai ser difícil de perceber, que é realmente se vamos conseguir ter uma valorização ou não do dólar. À partida, se quisermos ver as coisas de uma forma muito simples, que é aumentando o consumo, reduzindo os impostos, aumentando a poupança e o consumo, leva a que haja um aumento de inflação, e um aumento de inflação houver, vamos ter necessariamente de ter, obviamente, um aumento da taxa de juros. E, portanto, isso leva a uma valorização da moeda. É verdade que nesta vez não temos uma tendência clara, porque nos últimos meses tivemos uma tendência clara de que o dólar tinha mesmo de valorizar. Era isso que a política monetária indicava. Agora vai ser um bocadinho mais complicado, embora, se tivermos que pesar, a balança pesa mais para a necessidade de termos uma moeda um dólar mais forte, porque no final do dia o que conta mesmo é a política monetária e caso tenhamos estes 3 aumentos, o mercado vai antecipar isso e vai levar-nos a ter um euro-dólar a cair, ou neste caso o dólar a valorizar. Portanto, neste caso, em termos de euro-USD, reparem que estamos a chegar a uma zona crítica. Aliás, eu já vos tinha falado sobre esta zona anteriormente nos últimos seminários, aqui das 10 da noite, que era a zona onde era melhor shortar. Portanto, estávamos exatamente aqui nesta nossa zona de resistência. Reparem que é exatamente aqui nesta anterior zona de suporte, que se torna agora praticamente uma resistência. Se eu colocar um Fibonacci de todo este movimento aqui impulsivo, eu vejo que estou então aqui já a tocar precisamente nestes 50% de Fibonacci. Portanto, acabo por estar numa zona onde, se eu me tiver de posicionar dentro deste par cambial, é aqui que eu vou querer precisamente estar a vender Euro-USD. Claro está que, se ele conseguisse aqui subir um bocadinho mais,
aqui até à zona dos 61,8, óbvio que era mais interessante, se amanhã acabarmos por ter um dia positivo para o dólar, mas para já estarmos dentro do mercado, já serve-nos perfeitamente estes valores, tendo em conta que o nosso stop loss iria ficar ligeiramente aqui por cima desta resistência descendente. Agora, olhando aqui para o gráfico semanal, como é óbvio, vimos aqui de uma queda brutal, como sabem, portanto, já quando tivemos toda esta queda, isto foram excelentes alturas, excelentes tempos, bons tempos nos mercados em que era muito fácil navegar toda esta queda. Reparem, caímos dos 1,40 para os 1,04. Lá está, tínhamos, por um lado, os Estados Unidos a falar da redução das medidas de estímulo, para depois ter um aumento de taxa de juros, enquanto que na Europa tínhamos, nesta altura, a ser falado o aumento das políticas de estímulo, o aumento do quantitative easing, o aumento da necessidade de termos compras de ativos. Portanto, como é óbvio, o euro o desvalorizava e tínhamos toda esta queda aqui a ser feita. Mas eu acredito que, reparem, depois de toda esta queda que aqui tivemos no euro-dólar, desde o início de 2016, no fundo acabamos por estar apenas a corrigir uma parte daquilo que perdemos. E, portanto, eu creio que o que pudesse acontecer era o seguinte, era estarmos a testar tudo aquilo que foram, reparem aqui, tudo aquilo que foram os mínimos de 2016. Reparem, já agora eu posso aqui dividir os anos. Portanto, 2016 estivemos a negociar aqui entre estes níveis, entre esta zona e esta zona aqui. Portanto, estes valores. Isto foi a negociação em 2016. Portanto, tivemos aqui uma abertura nos 1,08, fomos até aos 1,14 e depois caímos para os 1,02. Muito pouca volatilidade, tendo em conta aquilo que aconteceu nos anos anteriores. E, portanto, no fundo, aquilo que estávamos a fazer era apenas a testar aqui a zona de mínimos daquilo que foi o ano anterior. É verdade que abrimos um pouco mais abaixo, chegámos a negociar no último trimestre bastante abaixo, mas, no fundo, era testar estes valores. E eu creio que aqui possa começar a existir algum posicionamento por parte de fundos, por parte de maiores players e também tendo em conta aquilo que é a cotação do euro-dólar, eu acredito que acabasse por haver aí muita proteção para novos curtos nesses valores. Portanto, tudo o que é esta zona, entre os 1,08 e os 1,09, eu creio que será uma zona de grande pressão, porque a subida estará extremamente limitada e a não ser que haja aqui alguma coisa de maior, dou-vos o exemplo de um comentário menos perceptível por parte de Donald Trump ou alguma situação relacionada com o Brexit, poderia obviamente levar-nos a ter um movimento mais impulsivo e aí sim a contrariar esta minha abordagem. Claro está, e mais uma vez refiro, ninguém aqui tem uma bola de cristal. Eu, por mim, teria o maior prazer em dizer-vos que ele vinha aqui e depois voltava para mínimos e, portanto, poderiam aqui ganhar isto e estava-vos a oferecer toda esta queda. É impossível dizê-lo. Isto é tendo em conta os aspectos macroeconómicos e tendo em conta aquilo que é a análise técnica. Olhando para a Libra também tem sido um dos principais destaques, principalmente desde junho do ano passado, portanto, desde que foi feito, ou desde que passou a existir o Brexit. E desde então, e como já tem vindo a ser, já tem vindo a existir, porque o dólar também tem valorizado, a Libra desvalorizou muitíssimo contra o dólar. Reparem que tivemos aqui um topo nos 1,70 há cerca de 2 anos atrás, ou 3, acabámos por cair para a zona dos 1,20. Reparem onde é que nós estamos neste momento. Estamos numa zona, também ela, de grande resistência. Portanto, já foi aqui suporte, torna-se agora resistente, torna-se agora resistência, e portanto pode estar aqui uma zona onde, tal como no euro-dólar, existe aqui alguma limitação das subidas. E portanto, da mesma forma como estivemos aqui a negociar nesta consolidação, estaríamos agora a negociar também dentro desta consolidação e aqui iríamos encontrar muita força vendedora. É verdade que nós desde o Brexit, reparem o que é que já estamos aqui a ir desde o Brexit. Isto foi a altura em que houve aqui o Brexit, caímos logo nesta altura 2.000 pips, foi uma das maiores quedas
eu recordo de ver intradiárias, a par do que aconteceu na altura com o franco suíço, há 4 ou 5 anos atrás, ou 3 anos. Mas acabou por depois trazer-nos então estes movimentos, novos mínimos, consolidação, novos mínimos. Eu creio que esta consolidação nova que se está a formar, se não existir aqui nenhum sinal de que o dólar pode estar a desvalorizar, nesse caso então acabaremos por ter tudo para ver a Libra a voltar a perder força, porque a questão do Brexit ainda há muita coisa para acontecer. E recordo-vos que esta subida que aqui tivemos da Libra já foi uma subida bastante grande, foi uma subida aqui de cerca de quase 700 pips. Foi uma subida que acabou por ser gerada por uma expectativa de um Brexit mais suave, pelo contrariar daquilo que é o chamado hard Brexit, que era cortar definitivamente com as ligações, cortar com os acordos comerciais, cortar com tudo. Portanto, não foi isso que na altura foi gerado. Na realidade, o Brexit ainda não foi feito, porque ainda ninguém invocou o artigo 50, e, portanto, muito provavelmente, quando isso acontecer, vamos ver a Libra a perder força. Portanto, eu, obviamente, se tivesse que ter um posicionamento em relação a este par cambial, o posicionamento que eu teria seria um posicionamento baixista, portanto, um posicionamento onde esperaria que, com a invocação do artigo 50, a Libra tivesse maior fraqueza, portanto, viesse fazer novos mínimos. Agora, a grande questão é, vou negociar a Libra, uma Libra fraca, eu vou negociar a Libra contra o quê? Contra o euro ou contra o dólar? Bom, aí já vai depender daquilo que poderá acontecer tanto ao euro como ao dólar. Porque se nós tivermos um dólar a voltar a valorizar com base naquilo que é a possibilidade dos aumentos de taxa de juros, então, obviamente, que faz sentido vendermos libras frente a dólares, porque a libra está fraca e o dólar está forte, e, portanto, apanharíamos aqui uma fortíssima tendência de queda que nos levaria a ter aqui novos mínimos a serem feitos. Portanto, vai sempre depender aqui de vários cenários. Estas são as 3 principais moedas, na minha opinião, que se irão destacar dentro deste ano de 2017. E, portanto, aqui vai ser um bocadinho um jogo entre estas 3 moedas. Portanto, se primeiro vamos ter um dólar valorizado... Aliás, posso-vos mostrar aqui um exemplo. Aquilo que foi a evolução year to date, portanto, desde o início do ano até agora. Tivemos um dólar enfraquecido, portanto, a perder 2,7%. Tivemos uma libra a ganhar 1,9% e um euro a ganhar 2,29%. Portanto, tendo em conta aquilo que foi desde o início do ano a evolução dos mercados, obviamente que aquilo que faria sentido era estarmos a comprar euro-dólar e a comprar libra-dólar, enquanto que o euro-libra estaríamos quietos, porque são as duas moedas mais fortes. Portanto, é preciso ver aqui a correlação que existe entre as 3 para perceber dos 3 pares cambiais, quais dos 2 que fazem mais sentido estar compradores, e os que não faz sentido, o par cambial que não faz sentido estarmos a negociar é aquele que tiver as duas moedas fortes, não é? Neste caso seria o euro e a libra, não faria sentido, teríamos a negociar duas moedas fortes, não nem para comprar nenhuma nem contra a outra, nem para vender nenhuma contra a outra. Em relação às commodity currencies, e aqui refiro-me então ao AUD dólar, ao NZD dólar e ao CAD, portanto à moeda australiana, neozelandesa e canadiana. Este é um grupo de 3, é uma tríade de pares cambiais que são consideradas as commodity currencies. Porquê? Porque estes países vivem muito daquilo que é as exportações. E portanto, já agora... Deixem-me só colocar aqui já agora os pares cambiais para verem. Portanto, são 3 pares cambiais, ou neste caso 3 moedas, 3 economias, que acabam por ser commodity currency porque têm uma correlação muito grande com aquilo que é a balança comercial destes países. E é difícil, na realidade é difícil para já eu estar-vos a referir qual é que é a tendência destas moedas. Em primeiro lugar, porque ainda não é notória aquilo que será a evolução da balança comercial destes países. Se eu tiver que pegar naquilo que é a tendência da evolução das balanças comerciais, é negativa, portanto não é positivo. É uma balança comercial que tem vindo a decrescer e por isso têm sido também aumentadas as expectativas em torno da necessidade de aumentar as medidas de estímulo nestes países, como através da redução de taxas de juros, porque a Austrália, a Nova Zelândia e o Canadá, mas mais até a Austrália e a Nova Zelândia,
ainda têm alguma margem para reduzir taxas de juros, ao contrário daquilo que é a União Europeia, que é os Estados Unidos, que não precisam, estão a fazer precisamente o contrário, e a Grã-Bretanha. Portanto, estão mais limitados todos eles em reduzir as taxas de juros do que propriamente estes países. Portanto, têm muita margem para poder mexer na economia. Se as coisas correrem mal, podem fazer ainda muita coisa. Têm taxa de juros aí perto entre os 2,5% e 3%. Agora não sei de cor exatamente cada uma, mas sei que andam a rondar entre os 2% e os 3%. Isto também podemos ver aqui facilmente, portanto, para terem uma noção. Isto vem sempre aqui no Forex Factory. Mas, portanto, acabam por ter ainda muita margem para poder mexer nas suas políticas monetárias. É verdade que também não tem havido aqui muito alarido em torno destas moedas, por uma simples razão. Porque há outros temas mais interessantes. E o facto de haver esses temas mais interessantes. Olha, por acaso, acho que já não aparece aqui. Desaparecia aqui a dizer que as taxas de juros. Agora também não sei de cor, mas também, para o caso, não interessa. Mas diziam então que estou aqui. Portanto, reparem, Nova Zelândia 1,75, Austrália 1,50. Portanto, há ainda espaço para reduzir, espaços para aumentar estas medidas de estímulo. E portanto dizia eu que neste momento não são temas muito falados, precisamente porque há outras coisas mais interessantes. Há Donald Trump, há Brexit, há eleições em França e na Alemanha. E portanto há muita coisa aqui para causar volatilidade no mercado e não se tem tanto estado a ligar a estas moedas. Eu, se tivesse que escolher uma para entrar já, eu sinceramente escolheria o NZD dólar. Reparem em que ponto é que está a NZD dólar. Está num ponto fantástico, na minha opinião. Portanto, vem de uma queda brutal. Vem aqui de uma queda brutal. Veio corrigir aqui à zona, praticamente aos 50% de Fibonacci. Portanto, fazer aqui uma correção mais notória. Se eu olhar aqui para o curto prazo, reparem o que é que está a acontecer aqui. Estamos com uma vela semanal que está a tocar numa zona de resistência brutal. Portanto, eu creio que haja espaço para, se fecharmos esta semana no negativo, reparem aqui o gráfico diário. Há pouco tivemos aqui uma subida, depois voltámos a ter uma queda, porque também saíram dados há pouco na Nova Zelândia, portanto também gerou-nos aqui muita volatilidade. Mas se esta semana fechar, esta vela fechar negativa, ou seja, fechar vermelha, eu creio que haja aqui uma grande probabilidade de vermos um movimento de queda bastante interessante na moeda neozelandesa. É verdade que ela tem valorizado bastante, reparem, que desde o início do ano, e, aliás, eu há pouco vi aqui, desde o início do ano, em termos de moedas, é mesmo o NZD dólar, o NZD e o AUD que mais sobem. Isto deve-se essencialmente àquilo que está a ser a desvalorização do dólar. Na verdade, não estão a subir assim tanto porque são moedas fantásticas e estes países estão fantásticos e estão maravilhosos. Não é por causa disso, é também ajudado pelo dólar que está fraco, mas não deixa de ser aqui um bom short caso esta semana o NZD feche negativo. Em relação ao AUD, maior consolidação, reparem, isto é realmente aquela altura em que não queremos estar a negociar esta moeda. Vamos querer estar a shortar novamente assim que vier até esta zona de resistência. Portanto, até aqui perto dos 0,78 e aqui sim justifica-se uma entrada curta para um novo mínimo. O dólar CAD acaba por estar muito vulnerável face àquilo que são as expectativas em torno do crudo. O crudo tem estado bastante parado, aliás, desde que já vamos falar daqui a pouco sobre o crudo, mas desde que tivemos o congelamento da produção e todas aquelas reuniões na OPEP, acabámos com isso por ter uma muito pouca volatilidade, praticamente não mexe o crudo, e portanto é uma matéria-prima que não nos interessa também estar a negociar, e depois isso acaba por também não trazer praticamente aqui nenhum movimento ao dólar CAD. Ora bem, falando então depois do iene, o USD JPY é obviamente aqui a moeda que mais nos interessa falar sobre o iene. Reparem como tem subido no gráfico semanal. Nós já tínhamos falado desde o final desde meados do ano passado, desde junho de 2016, que este era um excelente ponto para estarmos compradores. Eram os 100 pontos,
acabaria por ser sempre um nível psicológico importante. Era o início da expectativa do aumento das taxas de juros. Acabámos por disparar, não fomos até ao novo máximo, mas era, aliás, esta zona limitativa que eu aqui vos falava já nos últimos seminários e que até na altura tínhamos sugerido aqui as entradas curtas, embora fosse um trade arriscado, era algo que aqui podia estar a terminar esta subida. Portanto, disparámos, dólar forte, iene fraco, não conseguimos fazer aqui máximos multianuais, porque também terminou um bocadinho aquela força que o dólar teve, os índices também terminaram um pouco mais as suas subidas e o iene normalmente desvaloriza sempre que os índices sobem. E portanto aqui acabamos por nos trazer alguma correção. Agora a grande questão é perceber também se iremos ter uma continuação das subidas ou não. Ou seja, se esta subida toda que aqui tivemos no dólar-iene será meramente corretiva, e reparem onde é que ele está neste momento, está precisamente aqui nos 38,2% de Fibonacci, ou se iremos acabar por corrigir com mais força neste par cambial. Há essencialmente aqui dois fatores determinantes para percebermos a tendência do dólar-iene, e isto funciona sempre em relação a esta moeda, este par cambial, que é, em primeiro lugar, a força com que o dólar está. E nós temos vindo a assistir a um dólar muito forte. Neste momento, como há pouco vimos desde o início do ano, tem estado bastante fraco. E, portanto, é natural que agora crie-se aqui alguma correção e, portanto, que este par caia. O outro fator determinante é a evolução dos índices. Portanto, o iene é uma moeda de refúgio. Quando os índices sobem, o iene desvaloriza e vice-versa. Portanto, quando os índices caem, o iene tende a valorizar. Com uma perspectiva, eu daqui a pouco já vou falar mais a fundo sobre os índices, mas com uma eventual perspectiva de possível correção por parte dos índices, é normal que o dólar-iene possa corrigir mais. Porque, por um lado, o dólar perde alguma força, não quer dizer que enfraqueça, mas perde alguma força, e por outro lado, o iene fortalece. Portanto, eu acredito que este ano, 2017, vamos ter um dólar-iene muito correlacionado com a evolução dos índices. E aqui lá está. Agora a grande questão é: e para onde é que vão os índices? Bom, e é sempre difícil percebermos. Eu já tinha há pouco referido, logo no início deste seminário, que o importante para determinarmos aquilo que pode ser a tendência dos índices é precisamente perceber os fatores políticos que podem influenciar este ano de 2017. Nós já falámos sobre os quais, daqui a pouco já vamos ver mais a fundo os índices. A verdade é que sempre que virem a partir de agora uma vela negativa no SP500, à partida, essa vela negativa irá transparecer-se também aqui no dólar-iene. Em relação a emergentes, obviamente, quando falamos de pares emergentes, temos sempre nesta altura de falar de dólar contra o peso mexicano. Portanto, tem sido, aliás, foi nos últimos, foi um par bastante negociado nestes últimos meses, desde novembro. Era um par que ninguém ouvia falar dele, portanto ele era aqui sempre muito lento, sempre a subir, mas sempre muito lento, portanto com o peso mexicano a desvalorizar. E entretanto tivemos Donald Trump a ser eleito e a trazer o dólar peso a ter então toda esta subida. Tivemos uma correção, tivemos um novo máximo, duplo topo e agora estamos a corrigir novamente. Eu creio que será um par cambial que estará sempre sob foco. É um par cambial que sempre que, tal como aos índices, sempre que assistirmos aqui a algum distúrbio maior, vamos ver o peso mexicano a desvalorizar. Aliás, ele agora ganhou alguma força devido também à imposição que o México está a colocar em relação ao mundo. Mas tudo o que seja possibilidade de afetar os acordos comerciais com o México, obviamente que a moeda mexicana fica influenciada de forma negativa. Eu agora não me recordo do número ao certo, mas as exportações do México é qualquer coisa, para os Estados Unidos era qualquer coisa como 70% das exportações eram para os Estados Unidos. E, portanto, como é óbvio, isto acaba por afetar qualquer tipo de entrave a um acordo comercial entre os dois países. E obviamente que aí quem fica mais afetado é sempre o México, porque as importações dos Estados Unidos, as exportações do México são para os Estados Unidos e é daí que a balança comercial tende a equilibrar-se
um bocadinho. E depois é também as remessas que não entram de dólares no próprio país. Portanto, tudo isso acabou por afetar bastante. Tivemos então uma subida, reparem, dos 17 para os 22. É uma subida de quase 30% neste par cambial. Agora estamos a lateralizar aqui um bocadinho, mas olhando para o longo prazo, acabamos ainda por nos manter acima desta linha que tem estado aqui a limitar a evolução deste ativo. Portanto, não, se uníssemos, ela quebrou em alta, veio retestar, fez um novo máximo, ainda não conseguiu voltar a retestar este valor. Mas enquanto se mantiver acima deste nível, o dólar peso será sempre uma moeda que irá manter-se pressionada, com o peso a ficar pressionado e a poder evoluir com mais força em alta. Outro par cambial também que pode estar interessante para este ano é o dólar contra o real brasileiro. É um par que finalmente conseguiu assistir aqui a alguma correção. E reparem, eu queria só falar sobre isso neste aspecto. Eu não estou muito por dentro, confesso, não estou mesmo muito por dentro daquilo que é a economia brasileira. Estive mais na altura do impeachment, nesta altura não estou. Mas, olhando tecnicamente para aquilo que é a evolução deste dólar contra o preço brasileiro, aquilo que nós vemos é uma grande limitação neste nível. E aqui eu só coloquei o Fibonacci, ainda não tinha colocado, para ver se coincidia com algum nível. A verdade é que estamos a aguentar-nos há já muito tempo neste par. E eu aqui acredito que é uma grande oportunidade para o longo prazo, para podermos colocar longos, a comprar agora dólar contra o real. Eu sinceramente não vejo, é como vos digo, não estou a 100% por dentro da economia brasileira, mas não acredito que haja razões para vermos o real a valorizar muito mais do que o que já está. Portanto, é verdade que a turbulência política já passou um bocado mais, portanto, já passámos aqui um bocadinho o ponto fulcral daquilo que foi a turbulência política, agora tudo o resto será apenas consequências do que já aconteceu. Mas em termos económicos não há razões para o real manter-se forte. Portanto, é um país que acaba por ainda ter uma inflação muito alta, a taxa de juros está alta precisamente por causa disso, para contornar essa situação. E portanto não me parece que haja razões para termos um real muito mais forte. E portanto acho que aqui o efeito do dólar fraco já surgiu para nos trazer até este valor e portanto tecnicamente creio que faz todo o sentido poderem arriscar aqui uma entrada longa. Não quer dizer que vamos agora subir outra vez 25% até cá acima, nada disso, mas creio que possamos ter aqui um alívio em alta em que se justifica uma entrada precisamente nestes valores, nesta moeda. Ora bem, a Forex é isto que eu vos tinha para mostrar, estas tendências. Em termos de índices, temos que dividir aqui as zonas o qual vamos falar. Primeiro, obviamente, basicamente já falámos aqui no início deste seminário sobre aquilo que eu penso sobre a evolução dos índices. Portanto, creio que vai ser um ano que será marcado precisamente pela turbulência política, e há pouco já vos tinha referido, que é um ano que começa com o foco todo em Donald Trump, com o foco todo no Brexit, com eleições em França em junho, com eleições na Alemanha em setembro, e reparem que são eleições em que há uma maior potencial de os movimentos nacionalistas poderem ganhar aqui alguma força. E como é óbvio, tudo isso acaba por nos poder trazer algum proteccionismo maior, alguma aversão pelo risco, e isso levar-nos-ia a ter, se calhar, os índices a caírem. Digo eu, como é óbvio, isto perspectivas para 2017. O que eu digo agora, para a semana, pode já acontecer uma situação qualquer que nos afeta completamente ao contrário. Portanto, é sempre difícil termos essa noção. Olhando tecnicamente, e eu aqui queria começar por olhar para o DAX, nós daqui a pouco já vamos ver os americanos, mas olhando tecnicamente para os índices, olhando para aquilo que foi a evolução após a entrada de Donald Trump, portanto, nós tínhamos passado praticamente 2016 todo com uma dificuldade em vermos os índices europeus, nomeadamente aqui o DAX, quebrar os 10.800 pontos em alta. Com a eleição de Donald Trump, quebrou em alta, portanto subimos aqui 1.400 pontos, uma subida brutal, 15%, quase, que aqui tivemos.
E agora atingimos uma situação de topo, portanto começámos a assistir a esta tal turbulência política, a esta imprevisibilidade do que é que o governo Donald Trump nos pode trazer, e por muito que nos tenha trazido aqui um apetite pelo risco brutal com subidas brutais, eu acredito que pelo menos 50% dessa subida, que o mercado já andou a descontar, possa ser corrigida. Isto é, se olharmos para aquilo que foi a evolução, então, desta eleição de Trump, que foi toda esta subida, ele neste momento está a corrigir a 23,6. Eu acredito que até 50% haja espaço para corrigir. Mas, se olharem para esta vela que aqui estamos a fazer, a vela semanal anterior, da semana passada, foi brutal, grande subida. A desta semana já está negativa. Se esta semana tivermos uma vela semanal que fecha abaixo destes níveis, dos níveis com que abriu as últimas duas velas semanais, temos aqui uma situação que se chama de engulfing, que é uma vela de inversão desta tendência altista. E, portanto, isso dar-nos-ia aqui alguma indicação de que teríamos uma correção muito maior para vir. E, portanto, nesse caso, ir até ao tal nível que eu acredito que possa ser alcançado, que é este nível dos 50%. Portanto, toda esta subida que ele aqui teve, portanto, pudesse vir aqui até estes 50%. É mais ou menos aqui a zona dos 1.200 pontos. Portanto, há muito espaço ainda para podermos corrigir. Se olharmos para aquilo que é não só o que o mercado já andou a descontar, tanto no mercado europeu como no americano, eu acho que há mais margem para neste momento cairmos do que propriamente para subirmos. Depois, claro está que historicamente os índices vão sempre subir. Se fecharmos os olhos e acordarmos aqui a 20 anos, o DAX vai estar nos 25 mil ou nos 30 mil pontos. Não é por aí. Mas olhando para aquilo que diz respeito a este ano, para os fatores políticos que podem afetar a evolução dos mercados, eu acredito que antes de fazermos novos máximos, temos de ter uma correção um bocadinho mais forte, porque todos os fatores políticos apontam para essa possibilidade. Se eu olhar para o SP500, vejo precisamente a mesma situação. Aqui, ao contrário do DAX, tivemos uma subida mais forte, como digo há bocado, por causa também da Apple, que subiu 2% após a apresentação de resultados, está em pós-market neste momento. Mas a situação é exatamente a mesma. Portanto, se eu olhar aqui para o gráfico semanal, é um gráfico espetacular, portanto, o que me leva sempre às vezes a pensar o que é que leva uma pessoa a negociar ações portuguesas quando tem uma coisa tão bela como isto. Reparem, desde 2008, que é fantástico. Dos 700 pontos para os 2200, uma evolução de 300% de subida. Portanto, não, como é óbvio, é o que eu digo, se fecharmos os olhos e acordarmos daqui a 20 anos, o SP500 não há de estar nos 2.200 pontos. Há de estar nem mais abaixo, há de estar se calhar nos 5.000. Estamos sempre subindo nos índices, é normal. Destas 500 empresas estão sempre a sair as tóxicas, as péssimas e a entrar novas. No índice português isso não existe. Portanto, as que saem é porque faliram. Não é porque são más para dar lugar a outras boas. Isso era a América, isso é em grandes economias, mesmo no DAX. Agora, quando falamos por isso é que os índices sobem sempre. Porque tudo o que está a travar a subida dos índices, a evolução das empresas, é as empresas más. Que saem, são substituídas por outras com potencial para subir. Arquivo, não é? No índice português isso não existe. Aliás, temos neste momento 18 empresas no PSI 20, porque as outras faliram. Não entram novas. Há muito tempo que não entra uma nova. Ou quando entra é por causa de uma fusão, ou mudar um nome das empresas, enfim. São empresas que não acabam por não ter grande potencial. E por isso a diferença entre aquilo que é a evolução do PSI 20 e a evolução dos outros índices a sério. Quando nós estamos a negociar a praça portuguesa, no fundo estamos ali a nadar na piscina das crianças, não estamos na piscina dos adultos. Aliás, eu acho que nem estamos na piscina das crianças, estamos a pôr o pé num balde e a cair. Chamado pôr o pé na poça, é uma poça, a Bolsa Portuguesa. Nem sequer é a piscina dos pequenos, é das crianças, é uma poça. O que nos interessa é estar nesta piscina dos adultos, é estar piscinas olímpicas, é estar em mercados que têm liquidez, em que podemos ter aqui espaço para negociar com muito mais convicção. E a verdade é que o SP vai sempre subir, historicamente, não sempre subir os índices. Estes índices acabarão sempre por captar empresas com muito mais força. Mas não antes de, eventualmente, termos aqui uma correção. Se olharmos aqui para a vela semanal do DAX e para a vela semanal do SP500, eu acredito que possa acontecer a tal mesma situação, que é fazer uma vela engulfing, ou seja,
A vela semanal se fecha abaixo da vela semanal anterior. Pode-nos trazer aqui alguma correção mais agressiva. E, portanto, é de realmente esperar, face àquilo que também é toda a divergência com que os índices estão, que possamos ter aqui uma queda bastante mais forte. Agora, é verdade que já recuperamos, portanto, já não estamos a negociar tão esticados em baixa como estávamos no DAX, precisamente por causa deste recuperar agora pós-market que tivemos por parte da Apple, que levou o SP500 a cair. Mas se eu olhar, por exemplo, aqui para o Russell 2000, se olhar para aquilo que é o Russell 2000, não sei se conhecem o Russell 2000, existe um índice dos Estados Unidos que é o Russell 3000, que são todas as 3000 cotadas, as 3.000 principais cotadas, com maior capitalização bolsista, que estão lá inseridas nesse índice. E estes são, dessas 3.000, as 2.000 mais pequenas. Portanto, é para termos uma noção mais do que é mesmo a economia americana. Por isso é que também foi o índice que mais subiu. Mas reparem a diferença entre aquilo que foram estas últimas velas. Enquanto o SP500 ainda conseguiu fazer aqui alguns máximos nestas últimas semanas, o Russell não conseguiu. E, portanto, isto dá-nos aqui a indicação ou alguma perspectiva de que o Russell caindo vai levar a que os outros índices americanos caiam. Porquê? Porque esta subida toda foi por causa da expectativa de que fosse tudo muito bom para a América, muito bom para as empresas americanas, mais até aquelas mais pequeninas, que subsistem mais com as vendas internas, do que propriamente com as empresas blue chips. E, portanto, se realmente tivermos aqui uma correção mais forte por parte do Russell 2000, isto depois vai arrastar o resto dos mercados americanos a caírem com alguma força mais agressiva. Ora, olhando então, já agora só por piada, olhamos para o positivo. Só por piada para compararmos. Para, isto é a evolução do PSI 20 no gráfico diário. Isto é a evolução do SP500 no gráfico diário. O que é que preferem negociar? Isto ou este tóxico? Como é óbvio, queremos sempre negociar uma coisa que sobe. Mas mesmo que eu... O que é o americano? Se eu vos mostrar o DAX, é exatamente a mesma dinâmica positiva. Para empresas fantásticas que compõem o DAX, porque é que eu hei de estar a negociar positivo? Mas isto também é uma situação pessoal. Nunca negociei ações portuguesas pessoalmente. Espero que também evitem ao máximo negociá-las. Não acrescenta valor. Portanto, podemos sentir alguma ligação mais sentimental a alguma outra empresa e pronto, podemos ter ali mais 2 ou 3 ações só porque sim. Mas se é para ganhar dinheiro, de certeza que não há de ser no procedimento, de forma constante, não é? No longo prazo. Mas só por piada, só para vos mostrar aqui a evolução do PSI 20 desde ali de 2015 até então ao dia de hoje, estamos constantemente aqui a fazer novos mínimos. Portanto, à partida até, eu creio que iremos quebrar aqui os 4.200 pontos. Bom, olhando para o mercado asiático, começar por falar, obviamente, do Nikkei. JAP 225, portanto, o índice japonês. Índice japonês que também teve a subir bastante, isto obviamente com o iene fraco, acabámos por ver o Nikkei a disparar com uma força tremenda. E aliás, se repararem, agora reparem aqui uma coisa interessante, que é colocarmos o Nikkei, aliás, querem ver? Eu até posso sobrepor aqui o Nikkei com o dólar iene. Reparem nisto. Eu vou aqui sobrepor. Reparem a correlação que existe entre os dois, é brutal. Portanto, para verem que acabamos sempre por ter um iene que está muito vinculado àquilo que é a evolução, não só do seu próprio, também dos outros índices, e por isso é que eu vos dizia há pouco que quando o índice sobe, o Nikkei desvaloriza e vice-versa. Aqui frente ao Nikkei é mais clara esta correlação. Reparem, é tremenda esta correlação que aqui temos. E, portanto, será sempre um ativo, este Nikkei será sempre um ativo que estará muito de acordo com aquilo que será a evolução deste dólar-iene. Isto para vos dizer o quê? Se realmente acreditarmos que dólar-iene num destes níveis pode evoluir em alta, então está na altura de poder posicionarmos compradores em Nikkei para o longo prazo, para um novo máximo que possa eventualmente aqui ser feito. Em termos de política monetária, não há nada aqui de histórias interessantes em relação à política monetária
No Japão, portanto, não há aqui nada de especial a ser falado, portanto, em termos de política monetária já não se fala aqui de necessidade de maior intervenção, de maiores estímulos, e por isso é que também a subida não está a ser mais interessante, não está a ser tão mais agressiva. Mas eu creio que será um índice muito interessante para este ano, se conseguirmos encontrar aqui compras nestes níveis. Portanto, aqui na zona dos 17.700, entre os 17.700, ali perto dos 18.000, são excelentes zonas para nos posicionar no longo prazo para novos máximos que possam surgir. Outro índice também na Ásia muito interessante e que nós temos falado bastante é o índice indiano, o Índia 50. Teve um ano de 2015 fantástico, recordo-me que foi um dos meus ativos favoritos em 2015. Aqui nesta altura, aliás, 2014, nesta altura em que tivemos na altura eu recordo-me que era um novo primeiro-ministro, um novo presidente que ia abrir a economia ao estrangeiro, ia abrir a economia ao investimento e depois, reparem, tivemos aqui uma subida brutal, desde os 6.000 pontos até quase aos 9.000, portanto quase uma subida de 50%. Tivemos uma ligeira correção, fizemos um duplo topo, corrigimos e agora estamos outra vez a tentar disparar. Portanto, estas últimas semanas têm sido fascinantes para negociar índice indiano. Portanto, é um índice que eu creio que tenha muito potencial de subida. Portanto, esta última subida que aqui tivemos foi travada por uma correção até aos 50% de Fibonacci, até um duplo topo, desculpem, um duplo fundo. Quebramos esta resistência descendente e desde então foi sempre a disparar e eu creio que haja espaço aqui para fazermos um novo máximo. Portanto, olhem para este índice indiano com olhos de ver. Pode ter interesse aqui em termos alguma perspectiva de longos a serem feitas. Pronto, isto em relação aos índices também, o tempo está a passar aqui rapidíssimo, vou tentar olhar aqui para o máximo de ativos possíveis. Falar aqui das matérias-primas, vou começar aqui por baixo, começar aqui pela energia. Obviamente falarmos do WTI. Eu há pouco referi-vos que o crude é um ativo onde eu prefiro, sinceramente, estar mais afastado este ano. E digo isto mostrando-vos o gráfico semanal. Reparem que nós antes tínhamos aqui grandes flutuações, a questão do preço, do aumento dos estoques. Temos aqui muita flutuação, muitas oportunidades, muitas possibilidades de negociar, até que tivemos, numa certa altura, o congelamento da produção. E reparem que desde então, o que é que acontece aqui às nossas velas semanais? Não há volatilidade. Okay? Isto é claramente aqui uma fase em que nós não queremos estar a negociar crudo. Não há qualquer tendência, é impossível dizermos isto vai para cima ou se vai para baixo. Não há, e por isso é que às vezes as pessoas dizem o mercado está muito volátil. Mas é isso que queremos. Queremos um mercado volátil, queremos um mercado com tendência. Um mercado que não tem volatilidade é isto. E isto não nos interessa negociar. E é por isso que eu creio que crude, neste momento, acaba por ser um ativo para estarmos fora. Um ativo que não acrescenta aqui grande interesse. E, portanto, até conseguirmos ter aqui alguma novidade, alguma notícia, alguma situação mais perturbadora para este ativo, até lá vamos ficar parados e manter-nos afastados. Em termos de metais preciosos, ouro, como é óbvio, é sempre um ativo a olhar, é sempre um dos ativos mais líquidos também. Ouro que, desde que tivemos o final da crise e portanto, consequente subida dos índices, vimos o ouro a cair. Ninguém queria ter ouro, toda a gente queria yields maiores, portanto, queria numa situação em que o apetite pelo risco aumenta, não queria ter ouro, que é o normal. Portanto, acabámos por ter aqui toda esta queda do ouro. Em 2016 tivemos aqui um ano um bocadinho mais atribulado face àquilo que foram os outros anos. Reparem que tivemos basicamente aqui uma subida muito agressiva e uma anulação de praticamente toda essa subida. Portanto, subimos aqui cerca de $400, voltámos a cair isto tudo, isto na altura em que se antevia que se calhar até podíamos estar a ter outra vez uma tendência de subida para o ouro. Acabámos por corrigir bastante e agora estamos então a subir novamente neste ano, também ajudado por uma desvalorização do dólar. Portanto, o ouro está cotado em dólar, portanto é normal. Quando o dólar desvaloriza, o ouro
acaba por ganhar alguma força. E nós, neste momento, reparem que estamos aqui num ponto muito interessante do ouro, que é precisamente aqui entre os 50% e os 38,2%. Há efetivamente aqui algum espaço para podermos cair, mas é tal circunstância. Eu aqui o ouro também acredito que não é um grande ativo para neste momento estarmos à procura de uma tendência mais clara. Porquê? Reparem, se o dólar desvalorizar, o ouro sobe. Se por outro lado o dólar valorizar por causa do aumento de taxas de juros, à partida o ouro cai. Mas por outro lado temos a circunstância de expectar aqui algumas quedas mais agressivas por parte dos índices. Portanto, isso seria um sinal bullish para o ouro. Portanto, acaba por não haver aqui um cenário que seja um bocadinho mais claro, seja um cenário que nos dê aqui mais luzes sobre uma estratégia que possamos fazer, sobre uma tendência que realmente possa existir. E, portanto, nessa circunstância, eu acredito nesses casos, o que faz sentido é estarmos um bocadinho mais afastados. Não olhar para este ativo numa perspectiva mais de longo prazo, mas sim de curto prazo. E, portanto, não olharmos aqui para as velas semanais, mas sim, se calhar aqui para as velas horárias e perceber o que é que conseguimos, em termos técnicos, retirar deste ativo. Portanto, quando eu digo do ouro, digo isso também, obviamente, da prata. Em relação às matérias-primas agrícolas, eu queria destacar duas matérias-primas que eu acredito que sejam muito interessantes. Uma é o café. O meu café que eu acredito que esteja numa situação excelente para shorts. Aliás, o café pronto, já teve esta dinâmica toda de quedas. Reparem que nós, há cerca de 2 meses atrás, tivemos uma subida muito agressiva até esta zona de resistência, de onde ele caiu de uma forma brutal. Entretanto, corrigiu ligeiramente em alta e eu acredito que haja aqui uma possibilidade de continuação destas quedas. Portanto, se olharmos aqui para o gráfico diário, tivemos, portanto, esta queda toda em novembro. Neste momento estamos a ter uma ligeira correção que veio exatamente aqui aos 50%. Reparem como estas velas diárias conseguiram fechar sempre abaixo dos 50%. Portanto, subiram ligeiramente, mas fecharam sempre cá em baixo. Já estamos outra vez a ter aqui alguma impulsividade nos movimentos de queda. E, portanto, é um ativo onde eu creio que possamos encontrar aqui uma tendência mais perceptível de quedas que possam surgir. Depois, estamos aqui a ser formada, depois desta ligeira subida, está aqui a ser formada uma espécie de head and shoulders. Não quer dizer que venha a ser formado, mas convém termos alguma noção de que este padrão que aqui está a ser formado, principalmente se não quebrar em alta aqui a zona dos 151 dólares, podemos inverter em baixo e fazer novamente aqui o novo mínimo. Portanto, é um ativo que eu creio que terá uma grande probabilidade de novas quedas. Tanto este café, como também outro ativo que nós temos falado bastante, que é o açúcar. Portanto, o sugar. Sugar que, na mesma ordem de ideias, portanto, tivemos aqui uma subida muito agressiva. Atingimos aqui um topo com algumas divergências em que o mercado caiu. Eu acredito que ele vai continuar a subir, mas não sem antes corrigir e fazer o novo mínimo. Se quiséssemos olhar aqui para as ondas de Elliott, tínhamos aqui uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3 que teve cá dentro, uma onda 1, 2, 3, 4, 5. E agora estaríamos no tal padrão da onda 4, que seria um padrão em A, B, C. Portanto, isto se quiséssemos olhar para as ondas de Elliott. Eu acredito que iremos corrigir aqui com mais força. Portanto, reparem que tivemos aqui uma queda forte. Corrigimos até aos 50% de Fibonacci. Estamos a aguentar-nos nesta zona de resistência. Estamos a formar também aqui uma espécie de hands and shoulders. E, portanto, a probabilidade de cairmos é bastante grande, principalmente tendo em conta o ponto onde estamos e o risco que assumimos. Porque se eu colocar um stop loss ligeiramente aqui por cima, eu tenho profit cá em baixo. O nível de perda que eu tenho face ao potencial ganho que eu tenho é, obviamente, muito interessante. E, portanto, pode-nos levar a ter aqui uma excelente oportunidade. Portanto, em termos de soft commodities, tanto café como açúcar, eu acredito que sejam excelentes ativos. Até podem disparar e ir aos nossos stop losses, mas a probabilidade deles nestes pontos poderem cair é muito grande e, portanto, implica sempre aqui uma excelente oportunidade de queda. Já agora, também dizer-vos que foi-vos enviado, portanto, aqui um relatório, aqueles habituais relatórios que nós enviamos,
Desta vez não veio traduzido, foi muito em cima da hora, mas sobre como é que se pode, tradear aqui a questão do Trump, o impacto que as medidas dele possam ter. Se não receberam esse e-mail, eu posso colocar-vos aí no vosso chat o link para acederem diretamente a este report. Deixem-me só colocar. Aqui é muito interessante esta leitura. Ora, vou-vos colocar aí no chat. Já agora depois para, se quiserem ver, que já devem ter aí recebido. Eu esqueci-me de dizer isto no início, mas pode ser interessante para também complementar um pouco aquilo que eu referi. Isto numa hora é muito difícil falarmos de tudo o que são as perspectivas para 2016. Desculpem, de 2017. Entretanto, perguntam-me aqui sobre a questão da X-Station 5. Portanto, obviamente que podem usar a X-Station 5, já está disponível para se poder utilizar. Basta entrarem no site, fazerem login, carregarem aqui no Real ou Dem, portanto é exatamente a mesma, não tem servidores diferentes, é exatamente o mesmo. Colocam o mesmo vosso login, a mesma password e entram nesta plataforma, está fantástica. É uma versão melhorada da X-Station 4. Portanto, como sabem, como é a nossa própria tecnologia, estamos sempre a desenvolvê-la em prol daquilo que os clientes nos pedem. Portanto, estejam à vontade para experimentar, seja na DEM, seja na Real. Bom, nós hoje, também porque o tempo já está aqui a terminar, ficamos por aqui. Espero ter-vos ajudado a elucidar aqui algumas tendências para aquilo que é 2017. Como comecei por dizer neste seminário, é muito difícil abordar este tema, precisamente porque aquilo que se diz hoje, amanhã é diferente, ninguém tem uma bola de cristal e, portanto, como sempre, as coisas podem-se alterar, mas tenham sempre em consideração a análise técnica, olhem para os gráficos semanais, tenham uma noção das tendências, vão reduzindo as janelas de tempo, portanto, reduzindo para o gráfico diário, depois para o gráfico de 4 horas. Portanto, tenham essas vossas próprias ideias. E depois, como sempre, estejam atentos para este ano de 2017. Vamos ter aí muitas surpresas também na XTB, algumas novidades, não só a nível da tecnologia, como também dos seminários, do suporte, alguns novos tipos de contas. Portanto, acho que vai ser um ano interessante, não só a nível dos mercados, mas também aqui ao nível da vossa corretora. Entretanto, perguntam-me se o seminário está gravado. Está gravado. Portanto, isto depois vai ser colocado na área de cliente para poderem assistir. Portanto, a área de cliente está toda renovada também, está mais fácil para também assistirem a este tipo de conteúdos. Ora, nós por hoje ficamos então por aqui. Foi um prazer. Já sabem, qualquer dúvida que tenham, estejam à vontade para me enviarem um e-mail para tiago.cardoso.xtb.pt. Também, se quiserem ver algumas das nossas análises, podem me seguir no Facebook em Tiago Costa Cardoso Pereira. Da minha parte é então tudo. Muito obrigado pela vossa participação. Estaremos então aqui amanhã outra vez às 8 da manhã para os mercados, para a abertura dos mercados europeus, para acompanharmos a abertura. Desejo-vos então uma ótima noite, bons negócios e até amanhã.